então vou iniciar mais uma reunião nossa do Mildinho, né? Estudo Evangelho de Mateus, estudo minucioso, detalhado, pormenorizado. Hoje a gente tem a visita do Rafael que estava em Dourados, depois em Curitiba e agora está aqui em Uberaba, né, Rafael? Acompanha o Mildinho já há um tempão. E nós estamos atualmente no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, numa passagem que a maioria das traduções intitula como fermento dos fariseus e saduceus. Inclusive, na semana passada, nós começamos ela, né, no versículo 5 do capítulo 16. Só que eu ainda não tinha feito um layout legal aqui, a arte, né, nos slides que o pessoal de casa vai estar acompanhando, vocês também depois. Falhei. Devia ter feito já semana passada, mas hoje eu fiz direitinho. Temos aqui uma imagem, né, de um grupo de doutores da lei, do Sinédrio, com seus talits, né, representando aí o alto clero de Jerusalém. O que conta essa passagem? Depois da multiplicação de pães e peixes, a segunda narrativa dela, Jesus sobe no barco e faz um convite para os discípulos. Quem se lembra da semana passada? Qual que é o convite? Exatamente, ir para o lado de lá, na outra margem do lago de Genezaré. E aí, no meio da travessia, os discípulos, esquecemos o lanche, esquecemos de trazer os pães, estamos desprovidos dos pães, dos peixes, uma merenda, né? Já que é 20 quilômetros só de travessia do lago de Genezaré, né? É claro que a gente explorou o sentido espiritual dessa travessia, né? Porque os pães e peixes, aquele repasto de Jesus, a gente estudado, é no sentido da alimentação espiritual, daquilo que nos nutre psiquicamente. E como todo tipo de nutriente, aquilo que nos mantém em funcionamento, que mantém a nossa vitalidade. Então, nós, por falta de nutrientes, podemos perder a vitalidade física, por falta de nutrientes físicos, materiais, e por falta de nutrientes espirituais, podemos perder a nossa vitalidade espiritual, né? O livro, a palavra amiga, a canção, né? Um bom filme, um bom papo no ponto de ônibus, né? A natureza, tudo isso nos nutre espiritualmente. Só que aí Jesus dá uma dica para os discípulos. Olha, o maior problema durante qualquer tipo de travessia, e ali eles estavam numa travessia simbólica, né? Não é a ausência de conteúdo espiritual, mas a presença do fermento dos fariseus. Não é a ausência de conteúdo espiritual, mas a presença de alguma coisa que é tóxica, que é espiritualmente nociva, venenosa, que faz mal. E aí nós estudamos na semana passada que há vários tipos de travessia. A mais representativa de todas elas, né? Porque um curso superior é uma travessia. Do primeiro dia de aula, né? Vamos dizer assim, do vestibular, do dia da prova do vestibular, até o dia da formatura, da colação de grau, né? Uma gestação é uma travessia, né? Do dia lá que faz o exame, tô grávida, até o dia do parto, né? Então, há várias formas de travessia. A mais representativa delas é, de fato, a jornada entre o berço e o túmulo, né? É uma existência material. Só que a gente foi além, porque existe também um intervalo, uma permanência fora do corpo com uma vida.
em colônias, em comunidades, né? Junto com outros espíritos desencarnados. Existe uma vida toda para além do túmulo. Aguardando o quê? A hora de retornar. Então também é uma travessia entre o túmulo e o berço. Né? O que Kardec chamava de erraticidade, a vida no mundo espiritual. Também é um processo, né? De deslocamento entre a partida e a chegada, entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Para Jesus, e é a orientação que ele dá para esses fariseus, para os discípulos, é que em qualquer tipo de jornada, conteúdo de espiritualidade é importante. Mas se você estiver carregando junto, estiver trazendo junto o que ele chama de fermento dos fariseus, a sua situação pode se complicar muito do ponto de vista espiritual. Luísa, você está recordando o que a gente falou de semana passada, mas você não especificou, não entrou em detalhes sobre esse fermento fariseu. Claro que eu não sou bobo, senão eu perdia matéria-prima para o trabalho de hoje. Porque hoje nós vamos ver o capítulo 16, versículo 6, em que Jesus se volta para os discípulos, depois que ele fala, poxa, esquecemos o lanche, esquecemos o pão. E Jesus aproveita a deixa, né, agora é minha fala, e diz, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É como se a gente precisasse ouvir isso em qualquer travessia, em qualquer jornada, em qualquer arco, né? Para usar um termo da cinematografia, né? Os arcos, né? Tem um arco, né? A jornada do herói, né? O herói parte de um ponto para chegar no outro, né? Lá no livro do Tolkien, né? O Frodo Bolseiro, né? Ele sai do condado, o Senhor dos Anéis, né? Sai do condado até chegar lá na Torre de Sauron. É a jornada do herói. Não é assim? Hércules com seus 12 trabalhos. Então tem sempre essa jornada. E aí Jesus fala assim, olha, em qualquer travessia, se você levar junto o fermento dos fariseus, sua vida vai se complicar. Luiz, que diacho que é isso de fermento dos fariseus? Bom, vamos começar com fermento, né? Como aparece no texto original, que é a palavra fermento. É ela que nós vamos colocar em destaque hoje. Em grego é zime. Zime. A palavra que aparece no texto grego é zime, quer dizer fermento. Só que zime é um derivado, é uma apropriação, né? Um substantivo derivado de uma outra palavra que é zeo. É um verbo. Ferver. Zime vem do verbo zeo, que quer dizer ferver. Parece com fermento? A Ana Cristina, que é uma cozinheira de mão cheia, né? Ela vai fazer um bolo, naturalmente, ela sabe que antes de você fazer um bolo, não é, dona Cíntia? Você tem que primeiro testar para ver se o fermento está bom. Porque, naturalmente, a Ana Cristina sabe disso, se você colocar o fermento e ele não estava bom, o que não acontece com o bolo? Ele não cresce. Aí você pega um pouquinho do pó químico, né? Não vou fazer propaganda, não vou falar aqui pó royal, né? Porque senão fica parecendo que eu estou fazendo propaganda. Mas você pega lá o fermento químico, pinga um pouquinho de água, o que vai acontecer ali? Uma reação química que aparenta o quê? Um processo de fervura. Parece que está fervendo. Na verdade, até esquenta, viu? Dá uma esquentada. Dá uma esquentada. Por quê? O que se agita ali? As moléculas. As moléculas se agitam. Então,
Os gregos, quando viam lá o fermento agindo, ele fermentando a massa, né? E aquela reação química em que as moléculas se agitavam, eles associavam isso à própria fervura da água, ou do leite no fogo, as bolhas, a evaporação de gases. Daí a palavra zimê vir de zeô, que quer dizer ferver. Só que zeô tem também uma aplicação fora deste contexto literal, que é ser quente ou fervoroso. Em que situação? Na raiva, no amor, no carinho, no zelo, no ciúme. Né? Todo tipo de agitação, olha as moléculas, de agitação, de inquietação emocional, é um tipo de fervura. Entendeu? Então, quando se diz assim, fulano é fervoroso na sua fé, quer dizer que os sentimentos dele, quando ele está em prece, ou quando ele está envolvido com assuntos religiosos, os sentimentos se agitam, ele fica eloquente no falar, se emociona e chora, né? Ele é fervoroso. Ah, fulano, ele tem uma arte fervorosa, quando ele vai cantar, quando ele vai tocar, né? O Yamandu Costa, violonista, vai tocar e fica, parece que o sujeito está em transe, não é assim? Zeô, fervura. Então, começando a entender a dica de Jesus para os discípulos, acautelai-vos, ou seja, toma cuidado com o fermento, com a fervura, com a agitação, com a inquietação emocional dos fariseus e saduceus. Cuidado. Para que o seu mundo íntimo, a sua intimidade, a sua psicologia, a sua psique, não se inquiete, não se agite, não se empolgue em demasia com os assuntos religiosos, tal qual acontece com os fariseus e os saduceus. Porque, em verdade, o que os fariseus e os saduceus faziam, em tese, não era algo ruim. Seguir uma religião. O que estamos aqui fazendo? Seguir uma religião. O problema não é o que se faz, é como se faz. O problema não é o que se segue, mas como se segue. Vivam a espiritualidade de vocês, Jesus está dizendo. Mas não à maneira dos fariseus. Não com aquela inquietação dos fariseus. Com aqueles sentimentos agitados, inquietos, com aquela fervura, com aquele calor. Oi? Com aquela euforia dos fariseus. Né? Sentimentos se agitam, tal qual moléculas, num processo de fermentação ou num processo de fervura. Sentimentos se agitam. Quais? É o que nós vamos falar daqui em diante. Porque se for compaixão, ótimo. Quando diz assim a passagem assim, e Jesus, tomado de compaixão, é uma febre, né? A compaixão é uma febre. Você fica acometido de compaixão, acometido daquela febre, né? Daquele calor íntimo. Mas é alguma coisa positiva. Amor. O amor. E o amor se agitou dentro de mim e eu fiz o bem. Ótimo, maravilha. O problema é que quando o que se agita dentro de você, o que te inquieta intimamente é orgulho, inveja, vaidade, rancor. Por isso que Jesus fala, o fermento, qual? Qualquer um? Não, o fermento dos fariseus e saduceus.
Eles tinham acabado de sair de um debate com fariseus e saduceus. Os discípulos sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Cuidado, ó. Vocês não estavam chateados porque eles estavam ali me tentando, me perseguindo, me complicando, tentando me puxar o tapete? Então, eles estavam agitados. Eles estavam num processo de fermentação íntima, de sentimentos horríveis. Eles têm inveja de mim, eles têm raiva de mim, eles têm ciúme de mim. Tudo isso é negativo. Esse é o fermento dos fariseus e saduceus. É o que nós vamos ver. Hoje eu vou usar poucos textos. Primeiro, lógico, tem que ser uma referência cruzada, né? Paulo conhecia esses sentimentos com profunda intimidade. Não porque tivesse convivido com muitas pessoas que nutriam esses sentimentos, né, fervorosos. Apesar dele ter convivido com pessoas assim. Mas porque ele os nutriu. Porque ele trouxe dentro de si esse fervor. Essa inquietação íntima do orgulho, da vaidade, do rancor. Ele viveu aquilo. Então, quando ele, mais tarde, 30 anos depois, escrevendo as cartas, ele mencionava esse fermento dos fariseus, ele sabia do que estava falando. Foi a pedra de tropeço dele, foi o motivo de queda dele. Quando ele escreve para Corinto, né, os cristãos, aos coríntios, né, os cristãos da igreja de Corinto, a primeira carta, e ele escreve porque esses cristãos estavam se engalfinhando em situações lá difíceis, né? Um acusando o outro, um brigando com o outro. Ele escreve com energia, né? E fala assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso aqui, gente, 2 linhas e meia, contei aqui. Tem um mundo aqui. Primeiro, jactância. Vocês sabem o que é jactância? Não. Jactância é gloriar-se. Gloriar-se. Alguém jactante é alguém cheio de si. Se gloreia da própria condição, normalmente em função da própria condição social. A jactância social, né? A posição que ocupa no meio. E ele fala assim, olha, esse sentimento que vocês, ele está dizendo para os cristãos da igreja de Corinto, Rafael, ele tá dizendo, esse sentimento que vocês estão nutrindo em relação aos não cristãos, não é bom. Eu conheço isso. Eu já vi isso, só que na comunidade judaica. Entre os fariseus de Jerusalém. E aí ele acrescenta um negócio ainda mais impactante. Ele falou assim, e nem precisa de muito sentimento de vaidade. Precisa só de pouco. Que nem fermento. Você não precisa de um grande. Você precisa de um pote de fermento químico para fazer um bolo? Não. Como eu disse a semana passada, para fazer o meu pão, aquele, precisa de 2 gramas de fermentação longa, Ana Cristina. Não precisa de muito. Você só precisa de um leve pensamento de vanglória. Já parar para pensar na vanglória? Vangloriar-se? Van vem de vão, vazio. Vanglória, a glória vazia. Desnecessária, desprovida de sentido, de relevância. Um pouco só de fermento. Você só precisa de uma fenda. Sabe?
uma trincadazinha no casco para começar um naufrágio. Você só precisa de uma fagulha, de um palito de fósforo para incendiar uma floresta inteira, para botar fogo no Pantanal. Só precisa de um toco de cigarro. Não precisa de muito. Tem uma frase, lugar comum. Tem gente que fala que é do Augusto Cury, tem gente que fala que é do Ciclano, que é um ditado japonês, não sei. Então não interessa o autor. Se fala, né? Ninguém tropeça numa montanha, né? Você já tropeçou na montanha? Já, César? Tropeçou na montanha e caiu? Onde é que você tropeça? Uma pedra pequena. O perigo não é a montanha. O perigo é a pedra pequena. Nossas quedas morais acontecem com momentos pequenos de invigilância, de falta de juízo. Pronto. Ali você cai, um pinguinho de fermento na massa e aquilo toma proporções que você não esperava. Porque você começa com um errinho pequeno, sei quem diz é Emmanuel. Uma lição chamada erros pequeninos. Você começa com errinhos pequenos, daqui a pouco você está mandando apedrejar Estevão e achando que é uma coisinha à toa. Não é assim? E aí, como eu disse, poucas leituras. Hoje nós vamos usar 3 textos só. Um do Emmanuel, um do Humberto Campos e o Paulo Estevam. Tá bom? Vamos começar então com o do Emmanuel no Fonte Viva, capítulo 76, em que ele comenta esse versículo de Paulo, que é fermento espiritual. Olha, fermento espiritual. Gente, isso aqui é uma baita de uma aula de etiqueta espiritual. Porque vocês sabem qual que deveria ser o nosso objetivo de vida? Não é passar no concurso, não é terminar o doutorado, não é ser eleito para síndico do prédio, nada disso. Nosso objetivo de vida não é formar filho em medicina, nada disso. Nosso objetivo de vida é sermos pessoas educadas. Porque nós não somos educados. Nós somos pessoas mal educadas. Educação, gente, não é não, eu ia dizer outro termo, eu ia dizer, não é uma conveniência social, uma convenção social. Tipo, se me disser bom dia, eu respondo bom dia. Né? Se me der um presente, eu respondo obrigado. Isso é convenção. Convenção social. Educação não é titularização acadêmica ou escolar. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, pós-graduação. Não é isso, educação. Educação, sabe o que é? Autocontrole. Controle sobre si. Eu me lembro que quando eu assisti a Lista de Schindler, lembra da Lista de Schindler? Filmaço, né? Eu assisti ali, eu era jovem assim, a gente estava mexendo com mocidade, teve uma cena que me impactou. E eu peguei e usei essa cena numa palestra que eu ia dar na Cometrim. Eu tinha uns 15 anos, um negócio assim. Eu me lembro que eu levei para a Cometrim e também impactou os outros jovens. Uma coisa que, isso que eu vou dizer, é uma coisa que mexe muito com o jovem. A cena é a seguinte, tem uma recepção lá na casa do oficial alemão, que é o responsável pelo campo de concentração. Né? E o Schindler, como empresário alemão, é convidado. E esse oficial alemão já está desconfiado que o Schindler tinha simpatia por aqueles judeus. Então ele queria provocar, fazer o Schindler se trair. A semelhança dos saduceus e fariseus com Jesus. Eu vou criar uma situação, ele pensou, em que
as emoções do Schindler revelem a simpatia que ele tem, ou a compaixão que ele tem por esses judeus. Então, numa hora da festa, ele leva o Schindler para a sacada, fala assim, deixa eu te mostrar o meu esporte favorito. E aí, lá da sacada, ele pega um rifle de precisão, e de lá ele fica alvejando os judeus que andavam pelo pátio do campo de concentração. Pá, 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 brincando de tiro ao alvo. E o Schindler tenta manter a placidez, porque ele não podia entregar que ele era, na verdade, um benfeitor daquela família judaica, né? Aí, de repente, ele vira para o Schindler e fala assim, tá vendo, Schindler? Sabe qual é o nome disso? Poder. Aqui dentro, eu decido quem vive e quem morre. O Schindler, na classe, vira para ele e fala assim, poder não é isso. Poder é autocontrole. Poder é querer ferir, querer matar e não matar. Isso é poder. Isso é educação. O que a doutrina espírita propõe, quando, expõe o evangelho dessa maneira, é falar, olha, o evangelho deve ser um manual de autocontrole. Um manual orientativo para a educação do ser. O poder que ele consegue exercer ou pode passar a exercer sobre suas emoções, sobre seus impulsos mais infelizes. É poder ofender e não ofender. É poder ferir e não ferir. Poder humilhar e não humilhar. Poder abandonar e não abandonar. Sabe o que mina esse projeto educativo? O que detona esse projeto educativo? O fermento dos fariseus e dos saduceus. A Emmanuel começa a falar desse fermento dizendo assim, o Emmanuel aqui substitui por fermento espiritual. Ele começa dizendo assim, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Olha o que nós falamos no começo, a reação química. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. Um que agita outros. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. A minha vida, a minha movimentação emocional é um fermento que movimenta o mundo emocional do outro. Então hoje, por exemplo, a Ana Cristina vai levar um livro Morro Alto 2. Foi lançado recentemente. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para o acesso. Então, ela vai ler o Morro Alto. Quando eu estava escrevendo, eu estava emocionado. Eu me emocionei escrevendo. Não é assim? Aí ela vai levar para casa, vai ler e vai se emocionar. Está vendo aqui que é o fermento espiritual? As páginas de um livro em si não são fermento espiritual. As emoções é que são. A página, ela é um condutor. Um meio, uma mídia. A página de um livro, um vídeo do YouTube, uma canção num disco, uma notícia de telejornal, uma postagem no Facebook. Isso tudo é fermento espiritual. É a minha emotividade movimentando, agitando o mundo íntimo do outro, Sueli. Só que essa motivação, essa movimentação íntima minha pode ser infeliz, patológica, e adoecer o outro também. Esse é o problema. Jesus, o
O bom fermento do coração de Jesus agitou o fermento de muitos. É o que está sendo feito aqui hoje, né? Uma frase que Jesus disse para os discípulos atravessou séculos e chegou na nossa vida hoje, nessa noite, quarta-feira. Está mexendo com a gente emocionalmente, né? Agora, pode ser o contrário. Pode ser uma página infeliz, uma fala equivocada. Daí o Emmanuel acrescentar dizendo assim: nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Isso é tão sério, tão grave, que teve uma época em Pedro Leopoldo que o pessoal pegou mania de pedir notícia. O povo gosta de uma fofoca, né? Fofoca de celebridade, então. E se for uma celebridade histórica? Então o povo chega a ficar pedindo notícia para o Emmanuel, através do Chico, de grandes nomes da história. E o fulano, e o ciclano, e o Júlio César, e o Napoleão Bonaparte. De vez em quando, muito raramente, o Chico dava uma notícia ou outra, por onde anda, se reencarnou, se não reencarnou, o que foi feito do sujeito. Né? Mas a maioria das vezes o Emmanuel cortava assim, o mal pela raiz. Não te interessa. Cuida da sua vida, né? Mas é uma ocasião que perguntaram sobre William Shakespeare. Olha, o gênio da dramaturgia, da poesia, da língua inglesa. O Emmanuel falou assim, olha, a obra dele é imortal. Mas ele se complicou muito no mundo espiritual com o desfecho, olha, ele cita o desfecho de Romeu e Julieta. Quantos e quantos casais não tomaram uma decisão infeliz, vivendo uma separação análoga, os Montecchi, os Capuleto, né? Duas famílias, vivendo uma situação análoga. Quantos e quantos casais não tomaram a pior decisão que podiam tomar, agitados, fermentados pelo desfecho de Romeu e Julieta. E o Emmanuel fala, olha, ainda hoje ele sofre com isso. O que acontece é que na época de Shakespeare, no século XVI, raros tinham a possibilidade de ter em mãos uma pena e um papel. Por dois motivos. Primeiro, porque raros sabiam ler e escrever. Segundo, porque era caro. Escrever era um processo caro. A tinta, o papel, a pena eram caros. Hoje todos somos escritores. Hoje nós podemos espalhar a ideia do suicídio com algumas tecladas no touchscreen do celular. Nós podemos espalhar a ideia de um homicídio com um clique, uma curtida, um compartilhamento. O Emmanuel acrescenta. E aí, mais um campo da convivência próxima. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Nossos modos e costumes geram modos e costumes parecidos em quem convive próximo. Então, quando você for andar na calçada, pigarrear, cuspir o pigarro na calçada,
pensa muito bem o que você está fazendo. Porque um jovenzinho pode estar aprendendo a fazer a mesma coisa com você. Peguei uma coisa banal, boba, simples. Uma coisa banal, boba, simples. Quer complicar? Pensa muito bem. Mas pensa eternamente. Não tome uma decisão antes de 1500 anos. Se você vai comprar uma arma e tirar um CAC. Pensa muito bem. Porque você pode ser uma pessoa super centrada para usar aquele artefato macabro e sinistro. Mas o seu filho pode não ter o mesmo temperamento. Entendeu? Aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia. Aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Pensa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 30 vezes, se você vai querer abrir uma lata de cerveja na frente do seu filho, de 3 anos, 4 anos, 10 anos. Pensa. Porque para você pode ser só uma distração social, mas para ele pode ser o fundo do poço. Pode ser que ele reproduza os meus modos e os meus costumes, mas sem ter a minha estrutura para lidar com esses modos e costumes. O que ele fizer de errado com a bebida não vai ser culpa minha, vai ser culpa dele. Mas vai ser responsabilidade minha, porque culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Eu não sou culpado pelo que ele fizer, mas sou responsável por ele. Então eu acho graça, às vezes me procuram assim, final de palestra, assim, em outros lugares, a pessoa me procura assim, o que eu faço, Luiz, como se eu soubesse. Enfim, a pessoa tem a tal da ilusão biográfica, né? A gente vende um peixe e a gente não sabe lidar com essas coisas, mas enfim, me procura, o que eu faço? O meu esposo é alcoólatra. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, isso é uma pergunta padrão. Tá, você bebe? Não, igual ele não. Assim, eu não perguntei se bebe igual ele. Eu perguntei, você bebe? Eu falei assim, muito raramente uma latinha de cerveja. Eu falei assim, então, primeira coisa que você vai fazer é parar de tomar essa uma latinha de cerveja. Porque se o álcool na sua casa é um problema, você não pode nutrir, alimentar este problema. Aí depois, a gente, num próximo encontro, a gente continua a conversa. Mas começa por aí, já vai ser. E estou dizendo isso também, de novo, acho que uma coisa, né? Apesar que o álcool não é um problema simples, hein? Todo mundo preocupado com a cocaína, com o crack. O álcool é uma droga socialmente aceita, lícita e lucrativa. Até para o Estado. Por causa dos impostos. Eu estou num outro campo. Eu estou nisso que o Emmanuel falou. Vou repetir. Abre aspas. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Eu tive que tirar da minha dieta uma coisa chamada miojo. O dia que eu falei para o Chico, ele falou assim, pai, do que é feito o miojo? E eu falei, de tripa de macaco, filho.
Mas e o refrigerante, pai? Eu falei assim, o xixi de urubu. No momento em que eu falei para ele que era isso, para ele não consumir nem macarrão instantâneo, nem refrigerante, o que eu me senti constrangido a fazer? Já de consumir, porque senão eu crio para mim uma situação complicada. Como pai. Estão vendo? Muito complexo, gente. Muito complexo. É a observação alheia. Aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia. Os fariseus e os saduceus tinham um compromisso socioespiritual naquela comunidade de paz. De paz. O que os discípulos começam a fazer? Os discípulos, hein? A reproduzir entre eles o comportamento dos fariseus e saduceus. E aí, basicamente, Jesus fala assim, se for para imitar, imita eu, não eles. Se for para algum modo e algum costume influenciar vocês, que não sejam os costumes e os modos deles. Se for para vocês observarem o comportamento alheio e reproduzirem, cuidado, não reproduza o comportamento desses fariseus. Porque eles têm todos os vícios que qualquer outro tem. Mas com uma diferença. Eles têm um talento cênico, dramático, enorme para maquiar os próprios vícios, para camuflar os próprios vícios, disfarçar os próprios vícios. Qual o nome disso? Hipocrisia. Continuando aí, nessa mesma lição, hein? A mente é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Aí eu sublinho, nossa atuação pessoal. Quais modelos, costumes e hábitos eu estou expondo, apresentando para os meus semelhantes? Quando eu estou na frente deles. Quais? A palavra-chave aqui, gente, é coerência. 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 Continuidade, sabe? A coisa melhor da vida é você poder, por exemplo, numa reunião de estudo, estar recebendo uma pessoa que convive com você o dia todo e durante muito tempo. E hoje eu não estou falando da minha mãe, estou falando da Ana Cristina. Ana Cristina foi minha chefe no trabalho durante muito tempo. E assim, a coisa melhor do mundo, assim, é eu poder falar essas coisas, olhar para ela e falar assim, opa, ela percebe alguma coerência. E quando ela não percebeu, ela falou. Eu me lembro uma vez, você vai lembrar, você fala assim, engraçado, quando eu tô lendo os seus livros, quando eu tô vendo, eu falo assim, não pode ser a mesma pessoa. Eu falei, eita. Assim, não pode ser a mesma pessoa. Eita. Tenho um problema de coerência. Aí eu quis saber dela, como assim? Você lembra disso? Não? Tá vendo? Por que eu lembro e ela não? Porque me incomodou. E aí eu comecei a ter essa preocupação. Tenhamos essa preocupação, principalmente com relação à família e à vida religiosa. Essa coerência, assim. Vou contar um outro episódio, agora da minha mãe. Eu me lembro, eu tinha uns 16 anos, eu ia fazer uma palestra.
Aí eu tinha chegado, eu estava no ensino médio, tinha chegado da escola, ia fazer uma palestra. Falei, mãe, cadê aquela camisa que eu gosto para fazer palestra? Ela falou assim, ô meu filho, não deu para eu passar. Como a senhora não passou a minha camisa? A senhora sabia que eu tinha palestra, agora eu vou me atrasar. Eu vou passar, meu filho. Mas a senhora sabia que eu tinha palestra. E eu dei uma bronca nela porque a minha camisa preferida de fazer palestra não estava passada. Só que enquanto eu dava bronca nela, eu tinha esquecido qual que era o tema da minha palestra. Fomos nós para o centro, minha mãe sentou na cadeira e eu comecei a minha palestra, cujo tema era honra teu pai e tua mãe. Com a camisa. E eu tive que fazer aquela palestra, William, com a minha mãe, que não é um espírito de luz, assim para mim, ó. Coerência. O que me faltou? Coerência. Então você vai vivendo essas situações de constrangimento em que você se sente desnudo. Sabe? O rei está nu. Não é assim a expressão? Aquela situação em que você fala, eita, me descobriram. Me descobriram. Ó, pensamento é fermento espiritual. Aí o Emmanuel, ele aperta um pouco mais a porquinha lá, o parafuso. Ele falou assim, tem mais. Não é só o que sair pela minha boca que vai influenciar o mundo emocional do outro, não. E nem o que eu fizer com as mãos e os pés, não. O que eu pensar e, consequentemente, vibrar, chega no outro. Basicamente, o Emmanuel falou assim, mesmo quando você não falar nada e não fizer nada, só a vibração já influencia o outro. Esse negócio de espiritismo é um trem muito sério. É um negócio sério demais. Não é, sabe, para fracos. Se for levar a sério, você tem que ter fibra. Tem que ter fibra. Porque é perder noites e noites de sono. Se você sofre de insônia, e fazer, eu quero procurar uma religião para ver se eu consigo dormir em paz. Não vira espírita, não. Vai para outro lugar, não vira espírita. Porque, ao contrário, se você dorme muito bem, sabe? Aquele sono de princesa, de príncipe. Se você começar a estudar André Luiz a sério, não é aquele ler só para saber o nome dos personagens, fazer palestra, não. Estudar a sério, sabe? Fazer miudinho, então, Nossa Senhora. Prepare-se. Serão noites e noites e noites mal dormidas. Você não vai ter paz. Não vai ter paz. Notem bem. Quando eu falo paz aqui, é paz como sinônimo de sossego. Uma vida sossegada, não vai ter. Olha o que o Emmanuel acrescenta. Em primeiro lugar, mano, em primeiro lugar, estabelece atitudes e, em segundo, gera hábitos. O fermento espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Com a internet, então, bota mundo nisso, né? Olha que ponto a gente chegou. O Estado, os órgãos estatais,
terem que estudar, os órgãos jurídicos, as instituições públicas terem que estudar a possibilidade, ainda em discussão, de regular as redes sociais. Sabe por quê? Porque a gente é deseducado. E às vezes a gente é criminoso com o repasse de informações. Porque a gente deixou de ter critério, bom senso, lucidez, coerência. Olha a que ponto chegamos. Sabe, esse negócio de regular rede social é que nem o ponto que muitas escolas chegaram de ter que colocar câmera em corredores de sala de aula. Não era para precisar disso, mas por que algumas instituições fazem isso? Porque a coisa fugiu do controle? Não, porque a coisa fugiu do autocontrole. Onde falta autocontrole, passa a haver necessidade do controle. Meu filho com a televisão, meu filho com o celular. Onde falta autocontrole no meu filho, quem tem que exercer o controle? O pai. Não, dá aqui o controle da televisão, fica na minha mão. Mas pai, não. Se eu começar a perceber que você tem autocontrole, você vai ter essa autonomia. Então, é incrível isso que o Emmanuel fala. Olha, eu sublinhei. Estabelece atitudes, gera hábito, governa expressões e palavras. Fermento espiritual do outro que chega em mim, primeiro estabelece novas atitudes ou velhas atitudes revividas, ressurgidas. Estava lá, que nem tição em fogueira, né? Assoprou e a brasa apareceu de novo. Gera hábitos, porque a atitude recapitulada, quando você começa a agir da mesma forma, quando você cria um modus operandi, né? Quando você cria um padrão de comportamento recapitulado, isso vira um hábito. E é o hábito que governa o que eu falo e o que eu faço. Por que Paulo viveu até os 30 anos sob a influência forte do farisaísmo de Jerusalém e depois mais 30 anos trabalhando no cristianismo? Sabe para quê? Para desconstruir hábitos. Em muitas circunstâncias, durante os 30 anos de apostolado dele, ele deixava escapar, né? Como diria Chaves, me escapuliu, né? Ele deixava escapulir hábitos do tempo farisaico. Paulo era brigão. Era um polemista. Ele precisou de 30 anos para desconstruir os 30 anos anteriores. Agora nós vamos para um texto básico, depois desse do Emmanuel, que é o do Humberto Campos. Está no livro Lázaro Redivivo. Capítulo 18. Espírito farisaico. O espírito farisaico, dona Cíntia, é aquela entidade que se comunica num trabalho de um fariseu do tempo de Jesus que se comunica num trabalho de desobsessão, correto? O espírito farisaico. O fariseu do tempo de Jesus, a Sueli da passividade, ele se comunica. É isso, Eli? Não. Espírito farisaico aqui não é uma entidade, um ser individual. É um jeito de ser. Um modo de viver, uma maneira de encarar a vida e de vivê-la. É o espírito farisaico. Então, quando diz assim, Aloísio está tomado do espírito farisaico, não é que um fariseu deu um encosto em mim, né? Um caboclo fariseu veio aqui, deu uma esbarrada, comecei a falar hebraico. Não é isso. Aloísio está tomado do espírito farisaico. Ele está se comportando, agindo, pensando, sentindo, falando como um fariseu do século XXI. Entendeu?
E Humberto Campos não é um conto, é uma crônica, ele vai em cima disso. E butinada. Ele começa assim, ó. No tempo do Cristo, quando ele falou assim, no tempo do Cristo, eita, ele vai chegar no nosso. A gente já vai conhecendo o autor, né? Senão ele falou, no tempo do Cristo, eu falei assim, conheço, ele está introduzindo só. Humberto Campos é traiçoeiro, ele puxa o tapete, ele começa o texto, você achando que ele está falando de 2000 anos atrás, daí um pouquinho ele... E nos nossos dias? Ó, no tempo do Cristo já era antiga a hipocrisia farisaica. Olha o que ele está falando. Quando surgiram os fariseus nos dias de Jesus, já fazia milênios que tinham fariseus na terra. Não os fariseus num partido farisaico, judaico, mas ele está falando do espírito farisaico. Em outras culturas, falando outras línguas, em outras religiões, às vezes vindos de outro planeta, anterior à Terra. Exilados, de outro orbe. Já chegaram aqui com o espírito farisaico no coração. Já não estava dando certo no outro orbe. Jesus falou assim, ó, aqui não dá... Sabe aquele negócio da enturmação na escola? Sabe assim, faz a enturmação. Ó, fulano tem que tirar daquela turma porque ali naquele grupo ele só faz besteira. Vamos mudar ele de sala. Jesus já tirou o sujeito lá do sistema de capela, né, de Sírios, não sei, de outra constelação, reencarnou na Terra, assim, vai para outra turminha, com outros coleguinhas. E o sujeito inaugura o farisaísmo em Jerusalém. Reencarna no seio da Igreja Católica, fariseu católico. Reencarna no seio do protestantismo, fariseu protestante. Reencarna na doutrina espírita na França do século XIX, fariseu espírita. Reencarna em Uberaba, frequenta o grupo Eurípides Passanufo, faz humildinho toda quarta-feira, fariseu ainda. Vai gostar de ser fariseu lá na Casa do Chapéu. Nossa Senhora. Não é assim? Pode caridade, não é assim, a senhora riu. Ó, a força de se declararem homens de fé e ambicionando a hegemonia nos círculos religiosos e sociais, os fariseus exibiam insuportável orgulho e repugnante vaidade. Sentiam-se únicos diante da divindade. Sublinhei. Hegemonia nos círculos religiosos e sociais. Poder. Não é à toa que pensadores contemporâneos se dedicam tanto a essa matéria, né? O Foucault estuda lá a microfísica do poder. O poder nas relações familiares, o poder nas relações profissionais. O Pierre Bourdieu vai estudar a dominação, né? A dominação nas relações de gênero, no homem sobre a mulher, nas relações de pais e filhos, a dominação, o poder. Hegemonia é isso. O sujeito é viciado em poder. Ele fala e os outros obedecem? Não, porque ele não quer ser um tirano, ele não quer ser só temido. O fariseu ele não quer ser temido, sabe o que ele quer? Ser amado, idolatrado, admirado, incensado, aplaudido. Quem quer dominar pela força é o general, é o tirano. O fariseu não, ele quer seduzir, conquistar. Ele quer que o outro, sim, meu herói. Ó, sabiam manejar com maestria. Agora as estratégias desse fariseu, do espírito farisaico. Sabiam manejar com maestria a arma de 2 gumes. A arma de 2 gumes. Mostrando a lâmina da calúnia no trato com os adversários do mesmo sangue e da bajulação diante do romano dominador. O fariseu, ele usa uma arma de 2 gumes. Bajula uns, calunia outros.
Vocês conhecem colega de serviço que é assim? Vocês conhecem parente que é assim? Vocês conhecem colega de centro espírita que é assim? Bajula uns, calunia outros. É a lâmina, 2 cortes. Ó. Ainda tudo mesma lição agora. Exigiam os primeiros lugares nas sinagogas e reclamavam destaque nas assembleias mais simples. Primeiros lugares e destaque. Projeção do ego. Evidenciar-se. Estar em destaque. É aquele sujeito que vai ter um cartaz com vou falar de palestrante. Cartaz da palestra. O nome da palestra vem desse tamanhozinho. O nome do centro e o endereço do centro, menos ainda. Mas tem uma foto dele desse tamanho com pose de Superman. Sabe qual é a pose de Superman? É assim, ó. Tá vendo? Pose de Superman. Ou então pose do Pensador, do Rodin. Quem é que está em destaque ali? Primeiro que eu já acho um mau gosto danado a foto do palestrante para divulgação. Já estou falando, até o pessoal vai fazer divulgar palestra minha, para dizer, tem uma foto sua, para quê? Para quê? Por que o outro tem que saber se você tem o nariz grande ou pequeno? Se seu cabelo é grisalho ou não é? Para quê? Não tem que saber. Vai chegar um dia no movimento espírita em que nem o nome do sujeito vai aparecer. Porque a gente usa nomes para lotar eventos. Quero fazer um evento comemorativo de tantos anos no centro. Por que não usa um nome desconhecido? Ninguém tem coragem de dizer o porquê. No movimento espírita. Por que você não usa? Tem um menino lá na mocidade, ninguém sabe quem ele é, que fala brilhantemente. Ninguém coloca esse menino para fazer aniversário de 50 anos no centro. Tem que ser um palestrante famoso. Por quê? Por quê, Sueli? Porque senão o que não vai dar no centro? Gente. Quero fazer um evento, tem que ter um sujeito que vai dar 30 mil lá, 10 mil, 5 mil, 3 mil. Tanta gente boa aí falando. Por causa disso, ó. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo. E quando penetravam o templo, o Fausto de sua presença, você sabe o que é Fausto? É o personagem, né? Do Goethe. O Fausto. Sinônimo de riqueza. Aliás, mais que riqueza, a própria vaidade intelectual, né? Porque o Fausto, ele faz um trato com o demônio, né? Ele queria conhecer tudo. Ele queria dominar a medicina, dominar todas as ciências, as artes. Ele faz um trato com o Mefisto, o Mefístoles. É o Fausto. Oi? Poema do Goethe. É um livro, são 2 livros, na verdade, 400 páginas cada um, mas é um poema, né? Então, olha só, a reverência do povo e o Fausto da sua presença. E o Humberto Campos ainda coloca assim, com seus mantos luxuosos. Ele não só adorna a palavra e adorna a própria personalidade com os títulos, como adorna o próprio corpo, desnecessariamente, muitas vezes. Desnecessariamente. É famosa uma história aqui em Uberaba, aí você não dá o nome dos bois nem nada, né? De uma senhora que o Chico teve que chamar ela no canto e falar assim, minha filha, quando você vier na peregrinação, não venha adornada dessa maneira. Você constrange os companheiros. E é famosa a história da Lívia trocando sua roupa de Patrícia com a roupa de serva da Ana. Preferindo, se for para morrer, eu quero morrer com roupa de escravo.
ostentando atributos mentirosos, estavam sempre dispostos às polêmicas mordazes, perante as quais a caridade e o esclarecimento passavam de longe, repelindo aquelas bocas de falsos advogados da fé. Polêmicas mordazes, né? Então, por exemplo, naquele tempo, assim, uma polêmica que surgiu na Casa do Caminho. Fazer a circuncisão, sim ou não? Não era assim? Polêmicas mordazes entre o capítulo Velhos e Moços do Boa Nova. E aí, qual que é o mais apto a seguir o Senhor Jesus? O mais velho ou mais novo, ou mais jovem? O mais maduro ou mais jovem? A outra polêmica que surge ali no Sermão do Monte, no Boa Nova também. Mateus mandando um aleijado, o cego, doente, embora. Qual que é o melhor para seguir Jesus? O saudável ou o doente? O rico ou o pobre? Polêmicas mordazes. Que hoje é facilmente representado com Emmanuel está reencarnado ou não está? É em Minas ou em São Paulo? Chica Kardec ou não é? Polêmicas mordazes. Esgrima. Sabe o que é esgrima? Esporte. Casuística. É esgrima verbal. Ganha, não é quem está com a razão, é quem argumenta melhor. E aí entra os argumentos de autoridade, né? Os argumentos de autoridade. No caso do clero de Jerusalém quem foi o seu mestre? Né? Se foi Léo, se não foi. Quem foi o seu mestre? Gamaliel. Hoje eu convivi com o Chico ou não. Aí o sujeito usa argumentos de autoridade. O Chico me falou. Eu era de dentro da casa do Chico. Aí o sujeito pega a foto dele com o Chico. Argumento de autoridade. Olha aqui, eu tenho uma foto com o Chico Xavier. Eu conheci o Chico. O Chico me falou o pé do ouvido só para mim, para mais ninguém. Aqui, farroupilha. Sei lá, se eu não escutar o Chico falando, não confio de jeito nenhum. Eu confio no Chico, nos livros dele, mas em quem ouviu o Chico falando. Eu conto essas histórias do Chico, mas também não sei se é verdade, não. Só que eu conto as boas, né? Eu conto as úteis, que vão trazer alguma coisa. Mas também não sei se é verdade, não. Não, mas não sei se é. Ó. Quem é que vai ter coragem de dizer, ó, tem uma história que eu ouvi do Chico, mas não sei se é verdade, mas é boa. O duro é quando usa a história que eu ouvi do Chico para humilhar e separar. Cisão. Criar farache. De onde vem fariseu. Farache, sabe o que é? Partido. Partido. Grupos, sectos. Doutrinas sectárias, né? Chiquistas e divaldistas. Não é assim? Ainda tem o lance assim, você é espírita? Sim. Mesa branca? Já tem esse lance? Né? Ah, você acrescenta o kardecista, viu? Porque eu não posso. Por que não pode parecer com outro? Por quê? É assim? Gregos e troianos. Ó. Aí o Humberto de Campos, gente, fica parecendo que a minha ironia consegue superar a do Humberto de Campos, mas não consegue mesmo. Porque o Humberto de Campos é um autor conhecido pela ironia. Uma ironia, assim, que dilacera. Ele pega e fala assim, o tempo golpeou-lhes as tradições. Se vocês saírem hoje para o centro da cidade de Uberaba ou no shopping, vocês vão cruzar com um fariseu, com um talit andando? Então, o farisaísmo não existe mais. Enquanto instituição, não. Não existe. O tempo golpeou-lhes as tradições. O avião do progresso modificou a paisagem e as transformações políticas constantes
renovaram a vida intelectual do povo escolhido. O judeu moderno é outro. Ele não apedreja mais mulher adúltera. Então, eu sublinho essas 3 palavras: tempo, tradição, transformação. O tempo transformará todas as tradições. Isso faz fariseus se arrepiarem. Porque o fariseu vive de tradições. Você falar para um fariseu espírita que um dia o espírita deixará de rezar com a mão assim, ó. Como? Mas é a marca do espírita. Rezar com a mãozinha assim, ó, igual o Chico. Ele tem calafrio de pensar que uma das suas tradições, das suas convenções, vai se despedaçar com o tempo. Ainda agora, aí Humberto Campos, ainda agora que o espiritismo cristão espalha as bênçãos do Consolador prometido, restaurando a fé nos corações atormentados e sofredores, os novos fariseus congregam-se em arrojados tribunais da religião e da ciência, emitindo sentenças condenatórias. Estão completamente redivivos, noutra roupagem carnal, e envergando outros títulos exteriores para confundir e perturbar. Fariseus no ambiente acadêmico, fariseus na política, fariseus nos centros espíritas, tem fariseu até na CBF. Encerra. A revelação é exclusividade deles. Eu sublinhei exclusividade. O que o fariseu quer? Monopólio. Só eu estou autorizado a dizer o que o Chico falou ou deixou de falar em confidência. Por quê? Porque eu convivi com ele. Eu tenho a exclusividade, a patente daquilo que o Chico falou. Não admitem intromissão em seus trabalhos teológicos, inacessíveis. O negócio é lacrar. Tem que ser hermético, sabe? Blindado. Isso chegou a um ponto que durante a Idade Média o texto estava todo ele em latim. E só quem sabia latim era o religioso. Para quê? Para tornar inacessível. Por que eu vou falar empolado na minha palestra? Para o outro entender. Saca? Aí eu falo, saca, que é para o outro entender. São prediletos da divindade, senhores absolutos da crença, ministros únicos da graça celestial. E contra a onda renovadora da vida humana que procede do alto, olha, pensa num tsunami. É a renovação do nosso tempo. Através daqueles que regressam no túmulo, comentando as realidades eternas, até então obscuras, vociferam maldições, lançam insultos, espalham dúvidas, brilhantes e escuros sarcasmos. Quando o tsunami da renovação, da transformação, da novidade, do progresso se movimenta, o fariseu se amedronta. Aí ele amaldiçoa, insulta, duvida, ironiza, reage. Ele não quer mudança. Todavia, os servidores sinceros da nova revelação conhecem-nos de longa data, de longo tempo, e por isso caminham valorosos e desassombrados, indiferentes aos calhaus da incompreensão deliberada e surdos ao velho realejo da ironia. Eles sabem que os avoengos de seus perseguidores de agora cercaram Cristo, pedindo-lhe benefícios e sinais. A lição passada, a passagem passada. E sinais que lhes dessem ensejo a calúnias cruéis. Olha o que Humberto de Campos está dizendo. Mas, não preocupa não, porque logo eles vão ser
descobertos. Sabe por quê? Porque o povo já conhece esse tipo de gente há muito tempo. E sabem tudo isso, o povo, porque o mundo está informado do quê? De que há mais de 19 séculos foi o espírito farisaico, vaidoso e polifronte, quem conduziu o sublime benfeitor ao madeiro infamante. O mundo está careca de saber que quem crucificou Jesus foi o farisaísmo de Jerusalém. E o mundo está careca de saber de que é o farisaísmo de todas as religiões, de todos os povos, de todas as épocas, que continua crucificando Jesus dentro dos templos. Finalizamos aqui com uma imagem bonita do discurso de Estevão. Se vocês acham que eu peguei pesado e Humberto Campos pegou pesado, leiam o discurso de Estevão no livro Boa Nova, no livro Paulo e Estevão. Em dado momento, Estevão vira para todos os fariseus e diz assim: compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Tudo que aconteceu em Israel do século I aconteceu em todas as partes do mundo, em todas as épocas. Portanto, fariseus, em todos os tempos. E ainda por um bom tempo. Só tenho que cuidar de uma coisa, dona Joana. De não ser um deles. Certinho? Até semana que vem.